E é a seguinte: um simples acidente na segunda e na terceira ponte, candidata, é suficiente para provocar um caos no trânsito da Grande Vitória. E o transporte público ainda deixa a desejar. O que fazer a curto e médio prazo para resolver o problema de mobilidade urbana na região metropolitana? 2 minutos. Esse tema ele é muito relevante e afeta cotidianamente todos os capixabas. Não só aqui na região metropolitana da Grande Vitória, mas também em algumas cidades do interior, sobretudo as cidades Cachoeiro, Linhares. Portanto, tratar da mobilidade, do nosso ponto de vista, é necessário inverter as prioridades. Por isso que no nosso programa de governo nós falamos de mobilidade urbana, porque a percepção ela precisa ser a mobilidade das pessoas, portanto o direito de ir e vir no campo, ou seja, em todo o estado do Espírito Santo. É óbvio que para concorrer com o transporte individual, sobretudo os automóveis, transporte público coletivo. Portanto, propomos rediscutir a forma como o nosso transporte hoje está estruturado. Apresentamos uma proposta ousada, que é a proposta do tarifa zero. Esse meio de transporte, os ônibus, as bicicletas, que precisam ser consideradas, portanto, investir em ciclovias, em ciclofaixas, é algo necessário no estado do Espírito Santo, e o tarifa zero como uma forma de curto prazo ampliarmos o atendimento da população. Tarifa zero é simples, é a gente entrar no ônibus e não pagar o valor da tarifa. E isso é possível no Espírito Santo. Essa é uma decisão política e não técnica. Basta invertermos a prioridade. Só para a gente ter uma ideia dos dinheiros de incentivos fiscais concedidos pelo governo Paulo Artung entre 2004 e 2010, 20 bilhões de reais. Se esse dinheiro tivesse sido investido no transporte público, portanto no tarifa zero, teríamos pago 40 anos do sistema Transcom. Então, investir no transporte público, investir nas ciclovias, é garantir o acesso às pessoas a uma mobilidade mais humana, como nós não temos hoje. Obrigado, candidata. De acordo com o sorteio prévio, o segundo a responder é o candidato do PMDB, Paulo Artung. E a pergunta é a seguinte. Candidato, um dos assuntos mais falados nesta campanha eleitoral é o das bolsas de auxílio aos mais pobres, como a Bolsa Família. No Espírito Santo, inclusive, existe o Bolsa Capixaba. Na opinião do senhor, quando o peixe deve ser trocado pelo anzol? Ou seja, quando os mais pobres receberão oportunidades reais para gerar renda, em vez de receberem mesadas e presentes? 2 minutos. Olha, muito boa pergunta. O que nós temos que refletir é que o nosso país ele tem um histórico de brutal desigualdade social. Nosso país foi o último a abolir a escravidão. Isso não é uma marca, isso é uma cicatriz na caminhada do nosso povo e da nossa gente. Não é possível esconder uma realidade social tão grave como a que nós temos no país, entre a riqueza de poucos e a pobreza de milhões. O país precisa de uma rede de proteção social. E nós precisamos perder o preconceito neste debate. Essa rede de proteção social, ela não é cara para o Estado, se comparada com o mundo de privilégios que nós temos no setor público brasileiro, que precisa ser extintos para que a gente possa ter recursos para direcionar para as prioridades reais do nosso povo e da nossa gente. Quer dizer, é evidente que o cidadão, a cidadã beneficiária de um programa social como esse, precisa de oportunidade de treinamento, de formação profissional, de emprego, de microcrédito, não para ter porta de saída, mas para ter porta de entrada na cidadania, numa vida digna, numa renda muito maior do que uma renda de bolsa e assim por diante. Então, quer dizer, a minha posição é que nós temos que desenvolver esses programas, como fizemos no nosso governo, mas nós não podemos fazer esse debate com preconceito, né? Ir em frente nessa rede de proteção social e ir em frente ao mesmo tempo com a possibilidade de
de uma porta aberta de cidadania para o nosso povo, para a nossa gente, para os carentes das terras capixabas e brasileiras. Obrigado, candidato. O próximo candidato a responder a pergunta é Roberto Carlos, do PT. A pergunta é a seguinte. Candidato, informações da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, inclusive o senhor estava comentando isso agora há pouco, o PNAD, divulgada ontem pelo IBGE, revelam que caiu o rendimento médio dos trabalhadores no Estado e aumentou o desemprego na comparação de 2013 com 2012, chegando a 6% de desempregados no ano passado. No restante do país, houve aumento na renda média. Como o senhor pretende reverter isso, lembrando ainda que o Brasil deve crescer abaixo de 1% em 2014 e as perspectivas não são boas para 2015? O senhor tem 2 minutos. Todo mundo acompanhou a crise internacional que se abateu pelo mundo e que ceifou milhões de empregos no mundo afora, sobretudo na Europa. Nós tivemos, inclusive aqui no Espírito Santo, a chegada de pessoas de fora do país por conta do desemprego e da crise internacional. A nossa presidenta Dilma, ela fez uma opção, a opção de combater a crise sem jogar o passivo nas costas do trabalhador, sem jogar o passivo na costa da sociedade brasileira. A nossa forma de combater a crise foi desonerando alguns setores da indústria, foi o pleno emprego. O Brasil, nos últimos anos, tem um dos menores índices de emprego, de taxa de desemprego, né, dos últimos anos. Isso é importante para o trabalhador ter essa informação. E mais, em relação ao Espírito Santo, a nossa economia capixaba, ela é muito dependente da exportação de commodities. Ou seja, nossas grandes empresas exportadoras dependem muito do mercado externo, do mercado internacional. É evidente que quando essa crise se abate no mundo, afeta primeiro a economia capixaba. Por isso que nós estamos dissociados da média nacional. Mas a queda na renda do trabalhador foi de R$20 de um ano para o outro. É evidente que nós queremos que essa renda cresça, mas não foi uma queda suntuosa, uma queda que pudéssemos dizer que houve, de certa forma, uma catástrofe. Não, foi uma queda pequena, mas de qualquer forma, nós estamos saindo da crise e a aposta da presidenta Dilma e a aposta do nosso governo é, sem sombra de dúvida nenhuma, não socializar prejuízo em períodos de crise, como foi feito no período do PSDB, quando tinha crise econômica internacional. Quem pagava o pato era o trabalhador com seu emprego, quem pagava o pato era a sociedade brasileira, com o aumento do ajuste fiscal e, sobretudo, com o aumento de impostos. Obrigado, candidato. E, por fim, a última pergunta preparada pela produção da Record News vai para o candidato Renato Casagrande. É a seguinte, candidato. É cada vez mais comum crianças e adolescentes serem cooptados pelo tráfico de drogas. O que fazer para impedir que esses jovens entrem no mundo do crime? Só tem 2 minutos. Muito obrigado. É um tema importantíssimo e nós temos tratado no governo. Hoje, nós começamos no ano passado um programa junto com algumas entidades do Estado chamado Coordenadores de Paz. São pessoas da comunidade que estão presentes hoje trabalhando em 33 escolas do nosso Estado, fazendo um vínculo da família com a escola. São essas 2 instituições as mais importantes para que a gente possa conquistar a juventude, a criança, a infância para uma vida digna e manter essas pessoas numa vida digna. É a família estruturada e a escola estruturada. Por isso que é este vínculo, o coordenador de paz, que geralmente é uma mulher, faz uma conversa com a família quando a criança não está indo bem na escola, faz uma conversa com a diretora da escola, com a professora. Esse é um programa. Outros programas relacionados à educação, nós começamos também agora em 2014. Nós já temos 16 escolas em tempo integral, funcionando no estado do Espírito Santo, e se vocês me derem a oportunidade, eu quero chegar a 100 escolas até 2018 com recursos do governo do estado. E se o governo federal colaborar e ajudar, poderemos chegar a mais. E estamos fazendo também muitos investimentos em infraestrutura na área de esporte. O esporte se transformou no meu governo num grande instrumento de proteção às pessoas e uma política de inclusão às pessoas. E a juventude pratica muito esporte quando você tem uma estrutura colocada à sua disposição. É esporte, cultura, tanto é que o nosso programa de enfrentamento ao crime, ele tem um pilar, que é o pilar da proteção social.
Nós trabalhamos sim com recomposição de efetivo de polícia, mas nós conceituamos o combate ao crime também na área social e fazendo investimento em educação, em saúde, em desenvolvimento urbano, em esporte e cultura, para que a gente possa dar oportunidade à juventude capixaba. Obrigado, candidato Renato Casagrande. Vamos a um rápido intervalo e na volta os candidatos farão perguntas entre si. Não perca, debate eleitoral, o voto na Record News 2014.